Saber que Deus tem multiplicado, né, aquilo que a gente tem crido, né? Saber que em cada lugar que Deus leva uma igreja a ser plantada é um lugar onde Deus vai abundar da presença dele na vida das pessoas. E saber que vocês estão aqui para multiplicar esse amor no bairro e com as pessoas daqui é muito maravilhoso isso, sabe? Meu coração se alegra por esse grupo de mulheres que têm sido empenhadas em se encontrar, e isso é maravilhoso demais, porque cada dia mais a gente vê nesse mundo as mulheres esquecendo de serem mulheres, né? Então é muito difícil às vezes para nós ser mulher hoje, vocês não acham? Não é complicado a gente assim querer ser uma mulher de verdade? A gente quer ser tanta mulher alguma coisa, mas a gente não quer ser mulher. A gente quer ser mulher maravilha, quer ser mulher empreendedora, quer ser a mulher que faz tudo, que dá conta de tudo, mas a gente não quer ser mulher. O que é ser mulher? É ser mulher segundo o coração de Deus. É a mulher que se alegra em ser a mãe, é a mulher que se alegra em ser a esposa, é a mulher que se alegra em ser a amiga, por ser. Não porque isso vai trazer para ela algum reconhecimento ou afirmação, né? Então, muitas vezes a gente tem visto hoje as mulheres querendo papéis que Deus não pediu para que elas se afirmem perante os outros e deixando de papéis privilegiados para também se afirmarem. E isso é muito triste. Então, a gente vê de Deus a oportunidade de a gente compartilhar umas com as outras certos princípios da palavra de Deus que nos animam, nos encorajam a ser mulher e abençoar outras mulheres também. Né? Tem tanta grávida nesse recinto, então o negócio é o seguinte, e todas de primeira viagem, né? Tem uma ali que já está com o neném no bercinho, e é o seguinte, é uma caminhada preciosa, essa caminhada de ser mãe, mas que ela tem tido tantas afrontas para a gente não ser, não é verdade? Nem licença maternidade a gente tem tido pais de tirar, porque as pessoas acham um absurdo, tanto os patrões quanto as próprias mães, porque tem medo de perder o trabalho. E por aí vai. Então, Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite para compartilhar com vocês uma palavra de ensino, uma palavra de esperança, uma palavra da gente entender quais são os propósitos que Deus age na nossa vida nessa nossa caminhada. Uma caminhada difícil. Essa caminhada da gente viver segundo o que Deus nos chamou é difícil, não é? Você acha fácil obedecer a Deus? É bom, mas não é fácil. Sabe por quê? Porque para eu obedecer a Deus integralmente, eu tenho que matar a minha própria vontade. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que a minha vontade é má, ela é terrena, ela é demoníaca. Então, em algum momento da vida, eu vou ter um levante da minha alma contra o meu espírito. Às vezes, várias vezes ao dia. E isso significa que eu preciso ficar submetida à vontade de Deus 24 horas. E para isso eu posso obedecer. A ferramenta que Deus dá é Ele falar e eu cumprir. Toda vez que eu obedeço a Deus, eu vou me submeter na vontade dEle. E isso é uma segurança para nós. E é interessante porque a palavra de Deus fala lá em 1 Reis. Quem tiver com a sua Bíblia pode abrir. Lá em 1 Reis, no capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então tá bom, Elias é um profeta de Deus, um homem escolhido por Deus, um homem que foi corajoso, que foi bravo, que soube enfrentar os profetas de Baal, que soube enfrentar um rei e soube viver aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Amém? Essa é a nossa vontade. Amém? O que acontece com ele? Jezabel, versículo 2, mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Elias tinha acabado de matar os 450 profetas de Baal. Amém? Tremendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus.
Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nensi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Vamos parar por aí. Parece uma história longa, mas Deus tem algo para falar com a gente nessa noite. Sabe, irmãs, a caminhada não é fácil. É uma jornada longa que a gente tem pela frente. A jornada de obedecer a Deus, de sermos mulheres que fazem diferença. A minha palavra para vocês essa noite, que Deus colocou no meu coração, é te incentivar a ser essa mulher que faz diferença, aonde você estiver e haja o que houver. E sabe o que acontece com a gente? Igualzinho que aconteceu com Elias. Nós somos mulheres convictas do que cremos. Somos mulheres que talvez temos certeza daquilo que Deus tem para nós. Em alguns momentos somos bravos o suficiente para enfrentarmos tantos inimigos da nossa vida, como Elias foi. Deus tinha acabado de falar para ele que era para ele fazer aquele negócio todo lá com o novilho, e que Deus ia mandar água, e que tudo ia acontecer, e ele obedeceu. E de repente, houve um outro vento soprado, uma outra direção de uma mulher. De uma mulher. Eu acho tão interessante ser uma mulher. Sabe por quê, irmãs? Porque a gente tem o poder na Bíblia, diz, de edificar ou de destruir. Isso não é brincadeira. Isso não é uma frase de efeito. Isso é uma verdade absoluta. Está vendo aqui o que é o exemplo de uma mulher que edifica e uma mulher que destrói? Aquela mulher se levantou para destruir. E ela usou todas as armas possíveis, todas as artimanhas e manipulações para conseguir isso. E ela tentou. E Elias, um homem convicto do que Deus tinha para ele. Convicto. E de repente, quando essa mulher o ameaça, ele foge. Ele foge para uma caverna. E ele não conseguiu nem chegar nessa caverna. No meio do caminho, ele já quis esmorecer e morrer. Nem para chegar na caverna, ele não quis. Ele não deu conta. E às vezes a nossa vida é assim. A gente tem certeza daquilo que Deus tem para nós. E de repente, uma coisa assim, que surge do nada, que não é do nada, porque nós temos um inimigo também, que a Bíblia diz que veio para matar, roubar e destruir. Esse é o inimigo das nossas vidas. E ele quer realmente destruir a obra de Deus. Ele quer destruir a nossa vida, as nossas convicções, os nossos valores. Ele quer fazer incoerente a nossa pregação, a nossa proposta, os nossos anseios, fazendo com que a gente faça o contrário daquilo que a gente crê, fazendo com que a gente desista pelo caminho de perdoar, desista pelo caminho de esperar, desista pelo caminho de ensinar. E é uma batalha longa que vai começar para as futuras mamães, né, Zuma? Ensinar não é fácil. Ensinar exige perseverança, consistência, permanência, no lugar onde Deus vai te revelar que você tem que ficar com seu filho. E quantas vezes ele vai desobedecer, e quantas vezes ele vai te pôr em ameaças, e quantas vezes ele vai te dar a sensação que você está sendo totalmente ineficaz no processo. Mas eu não posso correr para a caverna. Porque há um Deus sobre mim, que governa a minha vida. E que assim como fez ontem, vencer 450 profetas, vai me fazer vencer hoje e amanhã os meus inimigos. Não foi isso que a gente cantou? Há inimigos da nossa vida que são reais. E nós não podemos desprezar essa artimanha do inimigo contra nós. Por isso que não podemos ser displicentes com aquilo que a palavra de Deus diz. Por isso que obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer a Deus, estar no coração de Deus, é que nos livra de ouvir as vozes do inimigo e não discerni-la. Então, minhas amadas, Elias ficou com medo e foi para essa caverna. E é interessante que no meio da caminhada dele, dessa fuga dele, e a gente tem tanto isso, não é? Bom, eu falo a partir do que eu sinto, porque eu sinto dias que eu tenho medo, eu tenho vontade de fugir.
Não só da circunstância, das pessoas. Fugir, simplesmente me transladar para um outro lugar, onde eu não tenho que enfrentar aquele inimigo da minha alma. Porque às vezes, minha irmã, para você pode ser uma situação que você não sabe lidar, às vezes pode ser um chefe difícil que você tem que saber conversar e você não quer passar por aquele desgaste, aquele desafio, aquela humilhação, e você quer simplesmente sair daquele lugar. Às vezes pode ser um marido seu difícil, um amigo, uma amiga, uma mãe, um tio, uma situação que te envolve num lugar que você, na verdade, não quer passar. E aí a gente quer se ausentar daquele lugar. A nossa alma deseja essa ausência de confronto, de lugar difícil, apertado. Mas esse lugar também faz parte da vida, nós não podemos fugir dele. E o segredo e a maravilhosa graça é que Deus está conosco nesse lugar. E é maravilhoso porque Deus acompanhou Elias na sua fuga. O anjo veio, falou, Elias, para, come. Come, porque a sua jornada é longa. Deus queria que Elias fosse para aquele lugar? Não sei, mas Deus permitiu. Amém? E preparou ele para aquele lugar. E sabe o que eu fico pensando nessa palavra quando o anjo fala para Elias comer? Porque daí fala que depois que ele comeu 2 vezes, ele andou 40 dias. E antes fala que ele andou 1 dia e esmoreceu. 1 dia ele esmoreceu, falou, não dou conta. E não é assim com a gente? Sabe, às vezes na hora que o neném chorar uma vez, você vai dar conta. Na hora que ele chorar 2 vezes, você vai dar conta. Na hora que ele chorar o 3º dia seguido, você fala assim, não quero mais ser mãe. Desisti. Dá para devolver? Não tem jeito mais. É daí para frente agora. Agora, para frente. O que ficou para trás ficou. Esqueçam das coisas para trás ficam. Não é, gente? A vida é assim. A gente começa um relacionamento, não está gostando, não quer. Dá para voltar a fita? A gente começa um trabalho novo, não está gostando, não quero trocar. E, na verdade, vai aqui um adendo. Essa questão da troca, hoje em dia, está assim, uma coisa gritante do nosso século. A troca, o descartável, as relações estão descartáveis. Gente, a Bíblia fala que as coisas visíveis são sombras das invisíveis. A era do plástico, ela aconteceu agora, depois da Segunda Guerra. Essa invenção todinha do que é descartável, tá certo? E nós estamos vivendo um momento onde que tudo é descartável. Tudo. A gente não quer gastar o tempo e o trabalho necessário daquilo que fica, daquilo que permanece, porque dá trabalho. E o trabalho provém do reino de Deus, porque Deus criou o mundo trabalhando. Faz parte da vida. Então é interessante porque daí o anjo, então come. O Elias come para ter força, para continuar. E é interessante porque Jesus também, quando ele foi para o deserto, quem guiou Jesus para o deserto? O Espírito. Ele foi tentado por Satanás. Lá em Lucas 4 fala que quem guiou Jesus para o deserto foi o Espírito. Fala que foi logo depois que ele foi batizado, né, que ele teve lá, o anjo, a pomba veio e veio a voz do céu e ele foi reconhecido diante de todos que ele era o Filho de Deus. Em seguida, o Espírito o levou para o deserto. De novo, nós temos aqui a permissão de Deus e o intento de Deus de nos levar para um lugar de desafio. E aí a Bíblia fala que Jesus não comeu por 40 dias e 40 noites. Mas o que Jesus tinha nos seus lábios? A palavra. A Bíblia fala que a primeira tentação de Jesus foi na palavra. Foi na sua necessidade. Porque o diabo ele é tão astuto que ele conhece muito bem as nossas limitações e as circunstâncias nas quais estamos inseridas. O diabo sabia que ele estava com fome física. E o diabo oferece para ele pão. Ele pede para Jesus transformar a pedra em pão. Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém do Senhor. A palavra nos sustenta para a caminhada. É a palavra de Deus em nós. A gente pode entender tanto a palavra física aqui como algo que precisamos comer de alimento, porque isso também é algo necessário. Às vezes a gente está tão desenfreada nessa vida para correr e fazer tudo que a gente esquece de se alimentar. Se alimentar bem fisicamente de tudo que é alimento para nós. Dormir é alimento, uma boa refeição é um alimento, um exercício é um alimento, ir ao médico é um alimento, porque é cuidar de mim, é cuidar do que eu sou, é cuidar desse presente que Deus deu, que é esse corpo. Eu tenho que cuidar disso, porque se ele pifar, eu pifo. E eu não preciso ter ele pifado por desleixo, amém? Que se Deus quiser não interromper, mas Deus tem nossos dias contados. E se por algum motivo vir algo que interrompa nossos dias, que seja a vontade do Senhor e não a nossa negligência. Amém?